Olá, pessoal. Voltando aí com as aulas de ciências do nono ano. Vou apresentar para vocês agora uma parte muito importante que a gente vai ver aqui no capítulo 3. Se não me engano, o capítulo 3 de vocês já está no módulo 2, né? Dá uma olhada aí, não lembro bem qual o módulo de vocês. Mas é basicamente falando um pouquinho sobre o estudo dos vegetais, certo? Dá uns outros para vocês darem uma olhada também no conteúdo. Então, nós seres humanos convivemos com várias plantas, vários vegetais aí no dia a dia, né? E a gente precisa entender um pouquinho sobre a constituição das células desses vegetais. A célula de um vegetal é um pouco diferente das células animais, certo? Mas elas têm estruturas semelhantes. Ela vai ter um núcleo, onde vai ter o material genético dessa planta, né, desse vegetal, e vai ter um vacúolo, que é parecido com o nosso, quando a gente tem um vacúolo, onde a gente reserva uma quantidade de energia. No caso, o vacúolo de uma planta, de um vegetal, ela é um pouquinho maior, né, do que a dos animais. A gente tem também aqui a formação de algumas estruturas um pouquinho diferentes, que são chamadas de cloroplastos. O cloroplasto, nesse caso, é uma parte da planta que serve para produzir a energia. É onde fica a clorofila, que vai transformar a energia do sol em energia em forma de alimento, né, para a planta, que são autotróficos, eles produzem seus próprios alimentos, certo? E esse alimento é reservado, é mantido ali como uma reserva na própria planta, que nessa parte onde fica o vacúolo. Uma forma de armazenar esse alimento seria o amido. O amido nada mais é do que uma quantidade de energia que a planta ela conseguiu produzir seu alimento, que ela conseguiu guardar, né, para ocasiões aí onde tem um período de seca ou ela não encontra mais alimento. Então fica aí uma reserva para essa planta. Além dessa questão da reserva da planta que ela precisa ter, já que ela não pode sair por aí caminhando, procurando alimento, né? Ela tem uma outra estrutura que diferencia a célula dos vegetais das células dos animais, que é chamada parede celular. A parede celular, ela reveste toda a célula e ela é como se fosse uma parede rígida que vai manter a célula no formato dela, certo? E mesmo depois que a célula morre, essa parede celular, ela se mantém. É o que a gente tem no dia a dia aí como a madeira e o papel. São essa parede da célula, né? A parede celular, que a gente também chama de celulose. E, e para dar início ao estudo dos vegetais, a gente vai falar sobre algumas partes importantes dos vegetais, né? Tem esse linkzinho aí para vocês, caso vocês queiram utilizar depois, planetabil.com.br. Procura lá, fala sobre as plantas. A gente tem a estrutura da planta muito diversificada, mas basicamente ela se separa em raiz, caule e folhas. Algumas plantas vocês vão ver que vão ter frutos, outras não, outras vão ter flores, outras não. Isso vai diferenciar sobre cada espécie, né, de planta. Mas basicamente a planta ela vai ter raiz, caule e folhas. Ok? E a gente vai estudar a princípio a parte das raízes. As raízes, elas são de formas variadas, né? Nós temos raízes que estão cobertas pelo solo, raízes mais terrestres, como a do manjericão, raízes aquáticas de plantas habituadas a esse ambiente, e raízes também aéreas, né? Essas filamentos, né? Essas cordinhas passando pela planta, na verdade são raízes aéreas, que a gente vai entender um pouco mais à frente. Então, as raízes caracterizam por não apresentarem folhas e geralmente tem pouca clorofila, certo? Elas são usadas para fixar a planta, a maioria das vezes ela é subterrânea, e estão lá para capturar, né, o alimento delas, puxar tanto a água quanto nutrientes no solo e
produzir o seu próprio alimento ali para a planta. Existem várias formas de raízes. Existe um grupo de raízes que a gente conhece como raízes tuberosas, certo? Essas raízes tuberosas, elas armazenam uma quantidade de energia, de nutrientes nelas mesmas. E a gente conhece aqui como exemplo a raiz da cenoura, a batata doce, a beterraba e também a mandioca, são chamadas de raízes tuberosas, certo? Um conjunto de raízes de vegetal é chamado sistema radicular, certo? A maneira como as raízes são dispostas nesse sistema varia entre as plantas. Veja a seguir os modelos que a gente tem, alguns modelos. A gente pode ter uma planta no sistema radicular pivotante, ou seja, a gente vai ter sempre uma raiz principal, essa raiz aqui é a raiz principal, e outras raízes laterais que vão saindo a partir dessa raiz principal, certo? E vai ter também a raiz reticular fasciculada, que a gente não tem uma raiz principal, mas sim várias raízes pequenas saindo aí direto do caule para poder absorver energia de nutrientes do solo, certo? A gente tem também, vou falar só essa parte assim, depois a gente vai ver com mais detalhe lá no site que eu indiquei para vocês. Então, a raiz ela pode ser apresentada de tamanho e formatos diferentes, no entanto, elas têm estruturas extremamente semelhantes, né? Ela tem toda essa estrutura aqui, cada pontinha dessa raiz, ela vai ter o que a gente chama a extremidade da raiz, a coifa, né, coberta por um conjunto de células que formam uma estrutura denominada coifa. Essa partezinha que é extremamente sensível da planta, né? É uma parte em desenvolvimento da planta. Essa raiz ela vai continuar crescendo, então essa coifa seria esse tecido que vai penetrar no solo, que vai também crescer aí, a fazer o crescimento da planta. A estrutura é revestida, reveste a raiz, protegendo o atrito contra o solo e facilitando sua penetração. Então, a coifa ela vai chegar aí, vai arrumar espaço no solo para a nossa raiz crescer. Logo depois, a gente tem uma região pequena aqui, que a gente chama de região alongada celular, que é o alongamento celular. É uma região da coifa onde há o alongamento das células e o crescimento da raiz. Ó, espaço aí que é liso, né? Não tem nenhuma estrutura nessa parte. Logo depois vem a região, a zona pelífera, alongada, né, com grande quantidade de pelinhos, né, os quais contribuem para a maior absorção das substâncias. E acima a gente já tem as raízes laterais, né, são raízes já formadas em torno da raiz principal, uma região acima da região pelífera, certo? E a gente tem vários tipos de raízes especializadas em diversos tipos de solo, como, por exemplo, as pneumatóforas, né, que são raízes em solo pobre, como o solo do mangue, onde tem pouco oxigênio. Então, parte dessas raízes, elas emergem do solo, né, procurando uma quantidade maior de gás de oxigênio para elas conseguirem sobreviver. Então, são solos extremamente encharcados, né, que não têm oxigênio, e acabam saindo essas pequenas raízes para fora aqui, tentando buscar uma maior quantidade de oxigênio para a planta. Existem também as raízes aéreas, que são raízes que não necessariamente estão ligadas ao solo, elas precisam, elas ficam penduradas mesmo, e se tem uma estrutura diferenciada para se fixar no tronco de outras árvores, e de lá ela coleta os seus nutrientes, enfim, água,
e os nutrientes que ela precisa, inclusive o ar também, gás oxigênio e condições necessárias para ela produzir o seu próprio alimento, através da fotossíntese. Outras raízes, denominadas austórios, são raízes que elas são plantas, né, que elas não conseguem produzir seu próprio alimento. Então, o que elas fazem? Elas roubam o alimento, né, de outras plantas. Essas são raízes que são feitas para parasitar outras plantas, certo? É o exemplo do cipó chumbo, que, como não realiza a sua fotossíntese, ele se fixa em outros seres vivos, em outras plantas, para sugar a seiva dessa planta que produz o seu próprio alimento. Logo depois a gente tem falando aqui um pouquinho sobre o caule. Eu não vou falar agora sobre esse momento do caule, né? Mas deem uma olhada aí sobre os caules diferentes, né, do caule, para que serve o caule. A gente vai aqui para o outro site que eu indiquei para vocês. Então tá lá, planetabio.com.br, procura a planta e a gente vai ver aqui, ó, a primeira etapa são as raízes. Novamente, aquelas partes importantes da raiz, ó, cada zona especial da raiz, começando aqui pela ponta, que é a coifa, é a forma de capuz, protege a zona meristemática contra o atrito e o ataque de micro-organismos em forma de células mortas, formada por células mortas. Logo depois, essa parte do meristemática a gente não vai ver, né? Mas vai ver essa parte número 3, que é a zona lisa, a parte alongada, são as células originadas da zona meristemática sobre a elongação, o crescimento aí da raiz. E depois a zona pelífera, que são os pelinhos que a gente formou, né, aqui ao longo da planta, responsáveis pela maior parte da absorção de sais, minerais e água. E logo depois, as raízes laterais, a zona número 5, que é a zona de ramificação, ou tuberosa, que aí tem um crescimento da estrutura mais específica de forma lateral, né? Essa aqui é a estrutura por dentro das células vegetais da raiz e a forma que ela absorve a água e os nutrientes. Toda essa água e nutriente ela vai passando de célula por célula até chegar no xilema, que é o centro das nossas plantas, onde vai ser levado todos esses nutrientes ao longo da planta inteira, né? Vai ser distribuído entre o caule e as folhas, frutos e flores que tiverem na planta. Então, toda essa estrutura aqui é a estrutura o corte que a gente vê de uma raiz. Então, os vários tipos de raiz que eu estava falando aqui, ó, a raiz em forma de espora, são as raízes do manguezal, né? As raízes vão saindo ao longo do tronco e vão se fixando no solo para sustentar aí a planta de forma geral. A raiz tabular, trata-se de um tipo de raiz que cresce a partir das áreas do caule e fora da terra, formando verdadeiras tábuas, né? Existem lá, para quem já foi para o Parque Lage, para o Jardim Botânico, vocês vão ver árvores muito parecidas com essa, que elas formando tábuas em volta assim, para tentar sustentar também o caule da planta no solo, para ela não cair, né? E as pneumatóforas, que são as raízes que a gente falou também do mangue, que são pequenas raízes que vão saindo do solo para poder buscar mais oxigênio, fazer uma troca melhor de gás, né? Já que o solo é extremamente pobre em oxigênio. Tem as raízes dos austórios, né? São as raízes sugadoras, no caso das plantas que não conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, elas vão buscar o alimento aqui, ó, está mostrando a raiz dela se fixando ao tronco de outra planta, sugando a seiva dessa planta. É uma planta parasitária, certo? Ela vai parasitar essa outra planta, sugando a seiva, sugando os nutrientes da planta que consegue produzir aí a fotossíntese. As raízes tuberosas é um tipo de raiz subterrânea que armazena substâncias de reserva, como a cenoura, a mandioca, o nabo, batata doce, beterraba. Então, elas são uma grande fonte de energia para a nossa alimentação também, certo? Mas elas têm muitos nutrientes, a gente usa na nossa alimentação também
no nosso dia a dia. E as raízes aquáticas são adaptadas para o meio ambiente aquático, né, apresenta coifa desenvolvida uma proteção contra organismos e é comum nos aguapés e níferas. Elas passam por todo o processo da água e vão se fixar ao solo encharcado de água. E por isso a gente tem estruturas também diferenciadas para poder se desenvolver nesse habitat. Ok? A gente encerra nossa aula por aqui. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre os caules e resolver alguns exercícios também. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima e boa semana.